Queridos irmãos, para nossa edificação nesse momento, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, dando sequência à série de mensagens no livro de Samuel. Nós hoje vamos avançar na sequência para o capítulo 11 e vamos ter uma linda história de vitória do povo de Deus. O capítulo tem apenas 15 versículos, então vou fazer a leitura de todo o capítulo. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, a palavra de Deus diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes-Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os vossos olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-lhes em Bezeque, dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disse aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes-Gileade: Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, esses se alegraram e disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 campanhas, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Amém. Eu gostaria de iniciar esse sermão lendo para vocês um texto que recentemente escrevi, cujo título é Precisamos de uma guerra. O mundo vive em guerra. Tempos de paz são apenas intervalos entre guerras. A guerra traz muitas baixas, tristeza, dor, mas também faz o povo refletir, avaliar e viver melhor. Em tempo de paz, brigamos, xingamos e nos dividimos internamente. Em tempo de guerra, nos unimos contra o real inimigo externo. Em tempo de paz, nem sabemos quem são os adversários e acabamos nos ferindo mutuamente.
Mas em tempos de guerra, as diferenças são deixadas de lado para convergir as forças em prol de um bem comum. Em tempos de paz, nos esfriamos, nos afastamos e desperdiçamos tempo, recursos e oportunidades. Em tempo de guerra, ficamos alarmados, nos aproximamos uns dos outros e aproveitamos os últimos momentos juntos. Em tempo de paz, baixamos a guarda, nos acomodamos confortavelmente e só pensamos em nós mesmos. Em tempo de guerra, vigiamos, perdemos o conforto e nos preocupamos com os companheiros de batalha. Em tempo de paz, criamos inimizades por coisas banais, enxergamos os erros pequenos uns dos outros e criticamos nossos irmãos. Mas em tempo de guerra, não temos tempo para bobagens. Não prestamos atenção em erros pequenos e encorajamos uns aos outros para poder sobreviver. Em tempo de paz, o inimigo está dentro. Em tempo de guerra, percebemos que ele está fora. Por esses e outros motivos é que eu acredito que nós precisamos de uma guerra, pois parece que não sabemos aproveitar bem as coisas quando vivemos tempos de paz. Na verdade, irmãos, ninguém quer guerra. O que precisamos mesmo é ajustar o nosso coração para que em tempo de paz abandonemos as guerras que destroem a nossa união. Precisamos de uma guerra. O texto que nós lemos também nos fala de guerra, de batalha. E como é interessante essa guerra, porque é uma das mais belas vitórias de Saul como rei de Israel. Nós estamos meditando nesse livro de Samuel. Já vimos a primeira parte do livro que preparava. O livro todo trata do homem que será rei de Israel, apontando obviamente para Saul como primeiro rei, Davi que logo será o grande rei de Israel, mas todos esses apontando para o grande rei Jesus, que é aquele que ainda há de vir. No capítulo 7, nós temos a vitória que aconteceu em Ebenezer, uma vitória gloriosa desse livro narrada, porque lá diz que trovejou o Senhor e destruiu os inimigos do Senhor ali. Houve paz naqueles dias. Depois nós temos, a partir do capítulo 8, a busca pelo rei de Israel. O rei é ungido por Samuel, mas tudo isso ainda meio acontece em segredo. Na história de hoje é que vai acabar Samuel sendo aclamado por todo o povo, tanto hoje no capítulo 11, como na próxima mensagem nossa, que vai ser o capítulo 12, quando é a renovação da aliança com esse novo rei perante todo o povo, agora unido. Mas esse povo unido, ele se une em meio à guerra, em meio à batalha. O texto que nós lemos então nos fala disso. Só para a gente pensar aqui na estrutura desse texto, podemos dividi-lo aqui em 4 partes. Os versos de 1 a 4 nos mostram um momento de desespero, porque existe uma ameaça inimiga que causa desespero ao povo. Depois, os versos 5 a 7, uma intervenção divina. Deus levanta um líder que vai unir o povo de Deus, todas as tribos de Israel. Os versos 8 a 10 nos falam de união, um exército unido para defender o povo de Deus. E, finalmente, os versos de 11 a 14, que é o momento de celebração, a vitória que trouxe união ao povo de Deus. Essa é a grande vitória de Saul. Nós já lemos uma história bonita de vitória, que foi no capítulo 7, mas ali ainda não existia Saul. Foi Samuel conduzindo o povo, e o rei é o Senhor Yahvé, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas aqui, depois que Samuel já havia ungido Saul rei, essa vai ser a grande vitória. Será que vamos ter outras vitórias tão bonitas quanto essa que nós veremos hoje? Não deixe de acompanhar os próximos estudos que teremos aqui nesse livro. Mas essa grande vitória do reino de Saul, eu quero falar para vocês então sobre a vitória do povo de Deus. E vamos tirar algumas lições para a nossa vida também, diante das batalhas que nós enfrentamos, diante dos desafios que você enfrenta como marido, como esposa, como pai, como filho, dentro do lar, os desafios que nós enfrentamos em nosso país, as lutas que nós temos que não são armadas,
mas que também nos causam grande pavor, muitas vezes até desespero, e que nós precisamos também da intervenção de Deus, da ação de Deus, para que possamos trabalhar juntos por algo maior. Então, vamos pela primeira parte do texto, os versos iniciais, que nos falam então dessa ameaça inimiga que causa desespero. E aqui nós já temos a primeira lição: a vitória do povo de Deus é precedida por ameaças desesperadoras. Observe qual foi a ameaça que surgiu para o povo. A partir do verso 1 diz assim: então subiu Naás, amonita. Esse aqui é o rei de Amon, um povo pagão que vivia próximo a Israel. E ele sitiou uma das cidades de Israel, chamada Jabes de Gileade. E disseram todos os homens: quando o inimigo se aproximou, querendo destruir o povo de Deus, os homens da cidade foram até Naás para fazer uma proposta, acordo de paz. Ele falou: olha, a gente não vai aguentar uma guerra não, nós não aguentamos com esse homem não, ele vai nos destruir. Então eles foram lá e pediram: faz aliança conosco e nós te serviremos. Na verdade, um verdadeiro israelita nunca deveria fazer uma proposta dessa, de se render assim. Mas, diante daquela trágica ameaça de Naás, que estava ali fronteiro com eles então falaram: olha, vamos fazer um acordo, vamos viver em paz, para que guerra? E aí você vê que o Naás lhe deu uma resposta que não foi muito fácil não. Imagine, sabe aquelas propostas assim que você sempre sai perdendo? Olha, vamos fazer um acordo, vamos fazer desse jeito, mas todas as propostas você sai perdendo. E aqui eles disseram assim: farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo eu assim vergonha sobre todo Israel. Imagine que proposta, né? Olha, ou vocês morrem a fio de espada, a gente guerreia, eu mato vocês, ou vocês se rendem e eu furo os olhos de vocês, dos homens e das mulheres, todo o olho direito. Será que vai vazar só o olho mesmo? Será que dá para confiar nesse sujeito? Se o cara tem coragem de furar o olho do vivente, imagina o que ele não é capaz de fazer. E ele ainda dizendo, declarado: eu vou trazer vergonha sobre todo Israel, não somente sobre essa cidade, mas toda a nação vai ficar envergonhada. Eles não tinham opção. O que a gente pode? Ele não estava em condições de negociar. Ele falou: não, nem isso, nem de maneira alguma. Eles falaram: olha, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. O que nós vamos fazer aqui, numa situação apertada dessa? Então eles simplesmente falaram: olha, nós vamos, nos dê 7 dias aí, nós vamos conversar em todos os limites de Israel, vamos contar dessa ameaça, e se a gente não tiver nenhum socorro, a gente vai se submeter a vocês aí, a gente lhe dá uma resposta em 7 dias, pode ser? E o Naás aqui deixou: tudo bem, vamos aguardar. Então diz a partir do verso 3, que os anciãos, depois disso, começaram a correr com essa mensagem, relatar o caso a todo o povo. Quando as pessoas ficaram sabendo dessa ameaça, olha como finaliza o verso 4. Então todo o povo chorou em alta voz. As pessoas estavam desesperadas. A guerra poderia chegar, ou no mínimo, todo mundo vai estar com o olho vazado. Ou seja, todo mundo vai ficar capenga. Todo mundo vai ser humilhado, todo mundo vai ser destruído. Que proposta terrível era essa que o povo estava vivendo. Então, como disse, a vitória do povo de Deus é precedida por ameaças desesperadoras. E aqui esse homem, esse tal de Naás, é muito interessante que Naás em hebraico significa, pode ser traduzido como serpente. É uma serpente mesmo que está vindo para tentar destruir o povo de Deus. Você vive alguma ameaça hoje desesperadora? Existe alguma coisa sobre você que deixa seu coração em angústia? Existem situações hoje que afrontam a sua paz, o seu conforto e fazem você ficar preocupado? E quem sabe as propostas de saída para isso é uma pior do que a outra. Solução mesmo não tem. Tem só sofrimento de um lado e muito sofrimento do outro, e você não sabe para onde correr. Em situações como essa, o que nós podemos fazer? E aqui eu gostaria que você pudesse
tirar aqui já uma primeira lição. Quando você enfrentar situações adversas, busque ajuda. Não fique enfrentando elas sozinho. Não enfrente os problemas sozinho. Você tem gente para lhe ajudar. O grande problema é quando a gente quer resolver tudo do nosso jeito, sozinho. Às vezes está com vários problemas e... Como é que você está? Principalmente homem é assim, né? Como é que você está, cara? Beleza, está na beira do precipício, faltando 2 passos para cair. E ele, tudo bem, cara. Manda um abraço lá pro pessoal. Mulher já não. Se você perguntar 2 vezes, ela já desmonta e conta tudo. Mas homem é duro na queda. Quantos casamentos eles se quebram e não tem conserto, exatamente porque quando vão conversar sobre a possibilidade porque estão com um problema, já estão no fim. Eu queria que você pudesse ver como esses homens fizeram. Antes de qualquer coisa, o que eles fizeram? Vamos pedir ajuda, vamos contar para todo Israel, vamos correr nos limites e dizer para o pessoal o que está acontecendo. Pode ser que nos venha socorro, mas eles não tinham essa confirmação. Afinal de contas, em Israel não tem rei. Para quem que eles vão buscar? E eles estão meio perdidos aqui do que fazer. Quando você estiver enfrentando situações adversas, busque ajuda. Não fique andando sozinho. Busque a ajuda de seus irmãos. Deus levantará socorro para a sua vida. Creia nisso. As vitórias do povo de Deus são precedidas por momentos de grandes ameaças, de situações adversas, mas o Senhor está presente para nos socorrer e para nos ajudar. O povo assim fez, embora estivesse em grande choro. Pode até chorar, mas não deixe de buscar ajuda. Pode até se desesperar. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas não deixe de buscar ajuda. E o nosso socorro vem em nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Que você possa lembrar do Salmo 121 e dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Compartilha isso com outras pessoas. Está com problema? Está com problema em casa? Compartilha com alguém. Procure seus irmãos, seus amigos de verdade. Não fica sofrendo com eles sozinho, não. Naás ameaçou o Jabes Gileade e ele sai então mandando mensageiros para todas as terras para que eles pudessem tentar socorrê-los de alguma maneira. Eles não têm promessa de nada, mas eles pedem ajuda. Muitas vezes a gente fracassa porque nem sabe que você está com problema. E de repente, quando descobre, já é tarde demais. Precisamos ter a humildade de pedir ajuda. De dizer: meu irmão, preciso do seu apoio. Se você está enfrentando momentos difíceis na sua vida, busque ajuda, busque socorro. Existem sim pessoas. Às vezes a gente fica com aquela máxima: ninguém me dá atenção, ninguém liga para mim, eu vivo sozinho. Mas você falou com alguém? Já compartilhou mesmo? Já pediu ajuda? Em momentos de crise, busque ajuda. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui dessa primeira parte. Na sequência do texto, nós temos os versos 5 a 7, uma verdadeira intervenção. Deus levanta um líder que há de unir o povo. E aqui nós temos a nossa segunda lição. A vitória do povo de Deus acontece sob a égide de homens capacitados por Deus. Olha o que nos é dito nos versos 5 a 7. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. É muito interessante a gente perceber que quando há vitória, ela nunca acontece desassociada de um líder. Deus sempre levanta alguém e outros para colar junto com ele, formarem um bloco, e aí eles vão para a guerra. Nunca tem vitória em batalha com todo mundo disperso, cada um para cada lado. Você já deve ter assistido aquele filme bem piedoso, romântico, 300. E naquele filme é interessante que uma das estratégias dos espartanos era a estratégia de cada um com seu escudo
cobrir o flanco do outro. É tanto que tem um lá que tem um braço meio problemático, que não pode fazer parte do exército. Por quê? Porque ele não consegue levantar o escudo. E se ele não consegue levantar o escudo para proteger o seu amigo, ali vai ser o buraco que vai destruir o povo. Então ele diz, eles têm essa concepção. Eles precisam se fechar como um bloco, porque aí todo ataque do inimigo eles vão suportar. Não é romântico aquele filme, né? Os maridos vão até chamar suas esposas essa semana. Vamos, querida, assistir aquele filme que o pastor recomendou, aquele filme romântico, né? 300. E aí o que você tem nesse princípio? Toda guerra que acontece, quando existe vitória, existe porque um líder se levanta, ele unifica o grupo e agora eles conseguem guerrear. Deus aqui levantou Saul. Ele já foi ungido, quase que secretamente. No final dessa história, indo para o capítulo 12, nós vamos ter exatamente o momento da sua proclamação como rei diante de todo o Israel. Mas Deus o levanta. É muito interessante que a expressão que aparece é a mesma que aparece no livro dos Juízes, se referindo, por exemplo, como Sansão. O Espírito de Deus Sansão foi tomado pelo Espírito de Deus com a queixada do jumento, foi lá e destruiu os inimigos. Momentos que Deus enchia o seu juiz de força e vigor para uma batalha. Então é nesse mesmo sentido nós temos aqui. Agora Saul, Deus já havia dito, vocês lembram bem, no capítulo anterior, depois da sua unção, Deus disse que ia mudar o coração de Saul e que ele seria feito um outro homem. E é exatamente essa referência que nós temos, de que Deus seria com ele, que o Espírito de Deus operaria, né, no coração de Saul, como de fato já havia previamente acontecido quando ele estava entre os profetas. Agora nós temos o Espírito de Deus se apossando dele, e aqui nós temos o entendimento dessa ação do Espírito nesses dias, que era exatamente uma ação de capacitação. Deus capacitando o seu líder servo para que ele pudesse fazer algo. E aqui é exatamente para ter alguma ação que leve o povo para a guerra. Imagine, está todo mundo na sua tribo. Tribo aqui não de índio, né? Mas as 12 tribos, né, de Israel. Cada um no seu canto. Agora vem uma ameaça lá sobre Jabes Gileade. Quem vai se importar com ele? Muitas vezes o povo está desunido, aí fala, rapaz, aquilo ali não é meu não. Eu estou aqui, estou preocupado só com as minhas coisas. E aí cada um preocupado só com o seu mundinho, mas não está preocupado com o todo. Quando é que alguém começa a se preocupar com o todo? Quando um líder se levanta e ele consegue mobilizar pessoas para aquele fim. O texto deixa claro que isso não foi uma ação do próprio Saul, o grande líder, mas foi Deus quem fez isso. O Espírito de Deus se apossou de Saul e fez com que ele ficasse indignado com aquela situação. Como é que o cara vem fazer uma proposta dessa? Vai destruir os nossos irmãos lá em Jabes Gileade? Quer furar os olhos de todo mundo? Será que nós não vamos fazer nada? Saul então tem a inteligência dada por Deus, a capacidade dada por Deus para pensar, como que eu vou mexer essa nação inteira? Ele estava vindo do campo com os bois. Ele pegou sua junta de bois e cortou toda. Matou os bichinhos ali, cortou em pedaços e mandou um pedaço para cada região, para cada território. E mandou mensageiros, leva esse pedaço aqui e entregue para eles lá e diga, olha, se vocês não se unirem a nós, para a gente guerrear contra Naás, é isso que vai acontecer com os bois de vocês, com o território de vocês, com a nação toda. O que é interessante, essa foi a estratégia dele. Ele tem que fazer alguma coisa que possa causar um impacto. Imagine você chegar em casa e alguém chega assim com um pedaço de boi assim, ó, para você. Puf. O que é isso aqui, rapaz? A cabeça do boi lá. O que é isso aqui, rapaz? Para que isso aqui? A perna do boi. O outro. Qual é o significado disso aqui? A mensagem de Saul é a seguinte: se nós não nos unirmos para guerrear contra os inimigos que estão ameaçando Jabes de Gileade, todos nós seremos destruídos. Aí um olhou para o outro assim. Aí começa a mexer as pessoas, tirar as pessoas de sua zona de conforto. Cada um estava lá assistindo a nova série que tinha sido lançada recentemente. Ele falou, pá, cara, agora
Estou na primeira temporada, tem 5 ainda. Mas o cara consegue largar de lado porque ele viu que era urgente, era uma questão de vida ou morte, era uma questão importante. Então eles deixam tudo aquilo de lado e eles vão adiante. Mas é importante a gente ressaltar, essa ação, de fato, Deus usou Saul, mas a frase que eu já estou dizendo aqui é a ênfase: Deus usou, foi Deus quem fez isso. O texto começa dizendo: o Espírito de Deus se apossou dele. E mais adiante, no final do verso 7, diz: caiu, olha que expressão bonita isso aqui, eu oro por isso, e eu queria que você orasse por isso aqui também. Caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Que coisa bonita a gente ver isso aqui, o temor de Deus que caiu sobre o povo. Essa ideia de temor, de terror, aquela coisa que dá uma consciência na pessoa, que ela desiste de tudo que ela está fazendo e ela começa a se preocupar com aquela informação que foi dada. O inimigo está ali à porta, ele vai destruir e nós precisamos fazer alguma coisa. Você vai continuar aí na sua inércia? E a pessoa então engole seco assim e fala: não, preciso fazer alguma coisa. O temor do Senhor caiu sobre o povo. O povo foi impactado, a ideia é essa. O povo foi impactado com aquela mensagem de Saul, começaram a temer a Deus e disseram: vamos sim, vamos sim. E o finalzinho declara que eles saíram, ou seja, eles se prontificaram, todos na mesma direção, como se fossem um só, como se fossem um só homem. Que coisa maravilhosa é a gente ver isso. Eu vou falar um pouco mais sobre a união, mas aqui, na sequência do texto fala mais sobre isso. Eu queria, dentro dessa divisão aqui, fazer uma outra aplicação importante para nós, que é a aplicação da intervenção. Precisamos buscar a intervenção de Deus. Meus irmãos, nós vivemos em guerras também. A nossa guerra não é armada, a nossa guerra não é contra Naás, que está ali perto, chegando para cá, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. O Naás nosso também significa serpente, só que a serpente é o diabo que procura destruir nossas vidas, e nós precisamos ter olhos espirituais para conseguir enxergar isso, porque senão a gente vai ficar sucumbindo em batalhas pequenas, gastando nossa força com coisas triviais, desperdiçando nossa energia naquilo que não é necessário, e quando for a grande guerra, nós não estamos prontos para ela. Nós precisamos da intervenção de Deus. Devemos orar: ó Espírito de Deus, capacita homens, como o Senhor levantou Saul, levanta homens hoje também, levanta homens na igreja, levanta homens no nosso país, pessoas que possam se levantar e todo mundo grudar junto com ele. Para quê? Para a gente ver as pessoas lutando pelas guerras que realmente valem a pena. Você não tem força para todas as batalhas, você não vai ter energia para todas as guerras, você precisa escolher suas batalhas. Vai ficar se desgastando com coisa pequena? Por isso que eu escrevi aquele texto, né? Precisamos de uma guerra. Às vezes a gente se desgasta tanto uns com os outros, com coisinhas triviais. Em vez da gente se unir, a gente se afasta. Por quê? Porque não foi com a cara de fulano. Por quê? Não gostei. É só por isso. Nós precisamos nos unir por causas maiores. Nós precisamos de uma guerra. Ou começar a olhar quem é o nosso real inimigo, para a gente não ficar se machucando com fogo amigo. Quando você não tem uma guerra, você briga em casa. A mulher para o marido: por que está me olhando? Aí ele: tu me olhou primeiro, está com o quê? Aí eles começam a brigar. Não tem nada para fazer. Faz parte da nossa natureza. Nossa natureza é belicosa. Nossa tendência é sempre para isso. É por isso que a história da humanidade é cheia de guerra. Tiago, quando fala do comportamento humano, ele diz: vocês fazem guerras o tempo inteiro, vivem se destruindo. Tempos de paz são apenas intervalos entre as guerras. Nós precisamos pedir a intervenção de Deus. Foi Deus quem fez isso aqui. Deus levantou Saul. Deus não apenas levantou Saul, começou a botar consciência em cada líder de cada território. Todos eles começaram: vamos lá, gente, vamos junto com Saul, vamos nos unir lá. E todos eles começam a pensar assim, até se tornarem um só. Mas observe,
Deus levanta homens. Nossa oração deve ser: Deus, intervém em nossos dias. Senhor, opere em nossos dias. Levante homens movidos pelo Teu Espírito. Faça cair sobre nós temor de Deus. Faça cair sobre as pessoas temor pelas coisas do Senhor, para que nós nos unamos na missão, ao invés de vivermos divididos. Vou dar um exemplo. Quando está tudo em paz, as próprias igrejas evangélicas começam a brigar umas com as outras. Agora, quando o inimigo é maior, as igrejas evangélicas se juntam, porque o inimigo é maior, aquele que está lá. Aí você vê todo mundo se unindo. Às vezes até grupos não religiosos, porque o tema é maior. Aí passa aquela fase, eles começam a olhar: tu não presta. Aí começa a dividir de novo. A gente vive fazendo guerra. Por isso a gente precisa ver quem é o inimigo mesmo. Quem é o inimigo que está escondido? Quem é que quer a destruição de nossas vidas? Não é Naás, é a serpente, é Satanás. Satanás semeia discórdia. Satanás é aquele que procura causar divisão, mas ele mesmo nunca está dividido entre si. O próprio Senhor Jesus disse que a casa dividida não subsistirá. Por isso que Satanás não expulsa Satanás. No argumento, quando disseram: ele expulsa demônios pelo poder do próprio demônio. Aí Jesus: olha, se o demônio fizesse isso, ele estava dividido, ele não ia prosperar. Não é assim não. O próprio Satanás e seus demônios vivem em união. É claro que não é uma união bendita, é uma união maligna, porque o pecado faz isso, faz as pessoas se unirem para o mal. Você já deve ter encontrado pessoas que se uniram para o mal. Para o bem, olha, tem que ter um inimigo grande, porque senão você não faz amizade. A nossa tendência é só quebrar o pacto, é só quebrar, mas por isso nós precisamos da intervenção divina. Ó Deus, faça cair sobre o teu povo temor de Deus. Ore por isso. Nos levantemos de manhã orando pela igreja, dizendo: Deus, faz cair sobre a tua igreja o temor do Senhor, para que o povo se levante como um só homem. Devemos orar pela nossa nação, dizendo: Deus, faz cair sobre o nosso país o temor de Deus, uma intervenção de Deus, uma consciência de Deus, do Espírito de Deus no coração das pessoas. Só assim, porque na nossa fala não vamos conseguir, mas Deus pode fazer isso. E esse texto, ele é glorioso, é maravilhoso, porque Deus fez isso. Deus levantou Saul, o mesmo Espírito que operou em Saul fez com que a mensagem de Saul em cada lugar também fosse tomada no coração de outros homens, que disseram: vamos lá pessoal, e eles saíram se mobilizando, várias pessoas, até que se tornaram um exército forte, como um homem só. É muito interessante essa expressão, né? E saíram, a ideia é, e marcharam, e romperam como um só. As vitórias do povo de Deus acontecem sob a égide de homens capacitados por Deus. E é por isso que nós devemos orar, para que Deus levante, para que Deus capacite, para que Deus derrame do seu temor sobre nossa igreja, nossas casas, nossas famílias, sobre a nossa nação. Prossigamos na leitura do texto. Agora os versículos 8 a 10 nos falam da união, um exército unido para defender o povo. E aqui a terceira lição é essa: a vitória do povo de Deus é possível quando se vive em união. Dificilmente desunido o povo vence. A vitória do povo de Deus é possível quando se vive em união. Olha o que é dito nos versículos 8 a 10. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000. Dos homens de Judá, 30.000. Imagina quanta gente se juntou. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Parece que eles estão marcando aqui mais ou menos perto do meio-dia, né? Meio-dia vocês vão ser socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, esses se alegraram. Então imagine aquele momento em que eles se reúnem todos em Bezeque
E de repente começa a chegar aqui um primeiro, Saul está lá, quem sabe montado no cavalo, mas nem precisa ficar montado no cavalo, que a gente enxerga ele de longe, né? Dos ombros para cima, o homem aparece no meio da multidão, está lá, Saul, bonito, sobranceiro, olhar altivo, esperando, e começa a chegar as tropas. Aí chega um grupo daqui, daqui a pouco chega um grupo de cá, daqui a pouco 30.000 homens vindo de Judá. Rapaz, esses caras andaram. E chega aquele exército, estamos contigo, vamos para a peleja. Daqui a pouco 300.000 homens, que coisa maravilhosa. Olha quanta gente que chega, todo mundo, estamos contigo, vamos para a batalha. Eu fico emocionado só de imaginar uma cena dessa, que coisa gloriosa. 330.000 homens unidos por uma causa. Vamos defender Jabes de Gileade, vamos defender a honra do nosso povo, vamos defender Israel. E aquele povo agora unido está ali, mandam uma mensagem agora para a cidade que ia ser ofendida, e agora o pessoal que estava lá todo temeroso, chorando, chega a mensagem: há 330.000 homens pronto para defender vocês. Rapaz, quando eu encontro 3 pessoas que dizem para mim assim: pastor, estou orando pela sua vida, eu já me sinto forte. Imagine você receber 330.000 pessoas dizendo: eu estou contigo, nós estamos juntos. Rapaz, é bom demais. Os homens de Jabes de Gileade devem ter caído de joelhos no chão e falado: oh Deus maravilhoso, obrigado pela tua providência. E eles ainda marcaram um horário. Olha, na hora, quando der meio-dia, pode botar aí, perto, quando esquentar o sol mesmo ali, a hora mais quente do dia, vocês vão ser socorridos. Eles então sabiamente agora falou: então já vamos dar resposta para aquela serpente miserável, né? Agora tu vai ver, serpente do capeta, na asa do inferno. Mas eles chegam lá também com expertise, não vem querendo furar os olhos da gente. Mas amanhã a gente se rende para você, perto do meio-dia, mais ou menos, espera a gente pelo meio-dia, que nós vamos se render para vocês. A vingança agora será benigna, né? Não vai ser maligna, vai ser a vingança do povo de Deus. E aí o texto então declara que eles se juntaram, só que Saul pegou esses 330.000 homens. Eu fico pensando só como é que ele conseguia conversar com essas pessoas, né? Conversar com 30 a gente puxa a voz, 300 já dá trabalho. 3.000 pessoas, que terrível. 330.000 homens sem um alto-falante. Tinha vários líderes, vários homens que foram levantados por Deus ali. Então ele conversa com os cabeças, esses cabeças passam para os demais, e os guerreiros estão ali prontos para a batalha. 330.000 homens. E Saul fala: divida o grupo em 3 campanhas. Vamos fazer aqui, mais ou menos de 110 cada, né? Então, uns vão por aqui, outros vão por aqui, outros vão por aqui. Nós vamos destruir esse inimigo, não vai ficar mais nada dele. Até a hora que o povo de Deus se afasta, é programado. Eles não se afastam: tu vai para lá porque para tu morrer logo lá, viu, infeliz? Não, tu se afasta, depois a gente se junta. É só por um pouco de tempo. Então vai por aqui. Ele dividiu em 3 partes. O texto diz que era madrugada. Sucedeu que ao outro dia dividiu o povo em 3 campanhas, verso 11, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até se fez sentir o calor do dia. Meus irmãos, o povo unido agora, enquanto Naás esperava que o povo fosse se render por volta do meio-dia, as 3 campanhas de madrugada deram contra Naás, contra todos os inimigos, e começou a destruir aqueles amonitas do inferno, um por um, ao ponto do verso 11 concluir dizendo: os sobreviventes dos amonitas se espalharam, não ficaram 2 deles juntos. Quando escapava era um para um lado, escapava um ali, era um ou outro que escapava, não ficou 2 para pensar alguma coisa para fazer junto. Deus desbaratou eles, Deus afastou eles, Deus destruiu a ameaça, Deus destruiu de vez com Naás e o seu exército maligno. Meus irmãos, que coisa bonita é ver um exército unido defendendo o povo de Deus. A vitória do povo de Deus é possível quando se vive em união. Deixa eu trazer uma lição importante aqui sobre a unidade.
A unidade do povo de Deus é sinal de bênção. Salmo 133. Povo vivendo unido como irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. E um povo espalhado. A maldição de Deus não deixa dois juntos. Deixa cada um num canto separado. Cada um espalhado. Isso é maldição de Deus. Bênção de Deus, bloco unido. Maldição de Deus, destruição, e quem sobrevive não fica dois juntos. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus que nos faça um povo unido. Unidos apesar das nossas diferenças. O primeiro lugar que a gente precisa desenvolver essa união é dentro de casa. Famílias estáveis já aprenderam essa lição. Famílias em crise ainda não aprenderam essa lição. Se a sua família é uma família estável, você sabe como é que é isso. Você discorda do seu marido, o marido discorda da esposa, o filho discorda do pai, o pai discorda do filho, o irmão discorda do outro, mas na hora que chega gente de fora, eles estão todos em bloco. Entre eles até podem apontar alguma coisa, às vezes até brigam internamente, mas depois eles se perdoam e continuam juntos. E vem falar do meu irmão não. Por que está falando da minha mãe? Ei, peraí. Agora quando está em casa, pai, você também, né? Foi fazer isso aqui. Em casa a gente conversa, a gente tem essa liberdade. Mas famílias ajustadas, eles são diferentes, eles pensam diferentes, mas eles têm unidade. Porque ninguém tem uniformidade. Porque nós somos pessoas distintas. Enxergamos de prismas diferentes. Mas a Bíblia diz que nós devemos viver como irmãos unidos. Famílias ajustadas vivem assim. Sua família é uma família ajustada? Vocês vivem unidos mesmo sendo diferentes? Se a sua família é assim, graças a Deus por isso. Você pode ser um conselheiro familiar. Você pode ajudar muitas outras famílias. Agora, se vocês ainda não encontraram isso nem dentro da casa de vocês, então é bom vocês começarem a trabalhar essas questões a partir do seu lar. Porque senão você não vai ter em lugar nenhum. Qual é outro âmbito que a gente vê isso? Igreja. Na igreja nós temos que cultivar a unidade do povo de Deus, porque o povo de Deus, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Devemos nos unir, deixando as diferenças de lado, porque senão a gente vai ficar olhando muitas diferencinhas. É que eu vou ficar do lado daquele ali, palmeirense, vou ficar do lado daquele outro ali por causa disso, daquele outro. Não, a gente vai deixar as diferenças menores quando a gente vê que nós estamos envolvidos numa guerra bem maior. Então a gente vai aprender a suportar uns aos outros, aprender a conviver uns com os outros, apesar de nossas dificuldades. Quando a gente começa a ver melhor assim, a gente se ajuda, a gente se encoraja, a gente para de criticar e a gente começa a ressaltar o que alguém tem de melhor, ao invés de ficar olhando só os seus defeitos. A maldição divina não deixa dois juntos, mas a bênção de Deus é ordenada sobre um povo que vive em união. Que coisa bonita a gente ver esse povo unido aqui, socorrendo outras pessoas. Como é bom quando a gente vê o povo unido por uma causa. Nesses dias que choveu tanto no Rio Grande do Sul, destruindo cidades, nós fomos ver ali na região do Vale do Taquari. Quem foi para aquela região viu o rio que subiu mais de 29 metros. As cidades que foram destruídas, como Roca Salles, como Cruzeiro do Sul, como Mussum e outras mais. E você vê assim a destruição total. Mas por outro lado, aí você começa a ver, no meio da calamidade, as pessoas se unindo para ajudar. Pessoas se unindo para apoiar. Eu conversei com o procurador do município de Lajeado, e ele quase que chorando, feliz assim de ver, não consigo, de todo lugar chega gente para ajudar. Ao mesmo tempo que ele via a miséria, ele ficava impressionado com a solidariedade, com o povo se unindo por causa de uma causa maior. Nós precisamos ter o nosso olhar nas causas maiores, porque senão a gente só vai se unir em tempo de guerra. Nós precisamos nos unir também em tempos de paz. Precisamos aprender a viver. Igreja precisa aprender a viver como uma família bem ajustada vive, apesar das diferenças, mas vivem todos em união. A unidade do povo de Deus é um sinal de bênção
E nós devemos clamar a Deus que nos dê dessa graça a cada dia. Então nós já vimos aqui pelo menos 3 lições sobre a vitória do povo de Deus. Primeiro, é precedida por ameaças desesperadoras. Depois, acontece sob a égide de homens capacitados por Deus. Terceiro, é possível quando se vive em união. E por último, a vitória do povo de Deus deve ser celebrada, deixando de lado todas as diferenças. O texto então diz, na parte final do texto, a partir do verso 12: Então disse o povo a Samuel, depois da vitória, todos se espalharam, o povo agora triunfando, vencendo Naás. Disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Traze-os aqui para que os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Qual é a conclusão dessa parte aqui? Que vamos continuar nesse mesmo contexto de celebração. Vai ser o próximo sermão, quando nós vamos ver aqui o que vai acontecer, a renovação pactual diante de Deus, diante de Samuel e diante de todo o povo com esse novo rei. Mas aqui é um momento de celebração. Samuel tem uma voz ativa e Samuel conclama ao povo e diz: renovemos ali em Gilgal o reino. Arrastou o povo todo para lá. A grande tônica disso aqui é de celebração, o povo proclamando o rei: viva o rei Saul, viva o grande rei de Israel. O povo está celebrando diante de Deus. Observe que está todo mundo ali cultuando a Deus, celebrando a Deus. Ofertas pacíficas são trazidas porque a guerra acabou, agora é tempo de paz. Saul está feliz com todos os homens de Israel, está todo mundo feliz. Meus irmãos, a vitória do povo de Deus deve ser celebrada. Mas você viu o que acontece antes da celebração? Acabou a guerra, já aparecem os miseráveis para olhar as guerras menores. Acabaram de vencer Naás. Aí quando estão chegando alguém, o povo, era gente do povo que estava lá. Cadê aqueles que estavam reclamando do nosso rei? Eles pararam de olhar para Naás, o exército inimigo tombou, fugiu um para cá, outro para ali, não ficou mais ninguém. Vencemos! Aí eles começam a se olhar entre si. Quem era aqui que estava falando mal do nosso rei, Saul? Aí eles já começam a querer seguir. Esse pessoal parece que vive com a faca na bota. Acabaram de ir para uma guerra, já quer entrar em outra. Quem é que estava falando aqui que Saul não vai reinar sobre nós? Quem é? Traga esses aqui para nós matar eles. Os caras estavam com sangue nos olhos, né? Tinha acabado de ir para uma guerra, agora vamos aproveitar logo e fazer uma limpa completa. Cadê? Agora eles não estão mais olhando para o inimigo externo. Eles estão agora querendo achar alguém dentro. E tinha mesmo. Vocês devem lembrar que haviam alguns grupos que no capítulo 10 foram chamados ali de filhos de Belial, e começaram a criticar Saul. E como é que Saul fez em relação a eles? Os caras falaram: olha, esse cara aí não presta para nada. E Saul se fez de surdo e seguiu adiante, não deu ouvidos para eles. É bem provável que sejam esses mesmos que estão aqui agora, gente, se não for os mesmos, mas gente parecida que está com raiva ali assim: vamos matar, vamos destruir esse povo. Ao invés disso, Saul, ainda cheio do Espírito de Deus, tem essa sabedoria de dizer: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Hoje é dia de celebrar. Guarda essa faca aí, bota essa peixeira, solta essa faca aí, solta essa espada da mão. Tem gente que só quer guerrear. Pastor, você está falando de guerra e eu gostei dessa conversa. Pode conversar de guerra, que eu gosto desse negócio. Para quem é os filhos de Zeruia, que nós vamos ver aqui depois, são os que andam com Davi. Tudo que eles mais querem é arrancar a cabeça. Tem gente que tem sangue nos olhos. Mas agora Saul diz: ninguém vai ser morto. Deus fez um grande livramento. Hoje é dia de celebração. Samuel toma a palavra, então fala: gente, vamos nos reunir em Gilgal, vamos renovar ali o reino, vamos adorar o Senhor.
eles cultuam a Deus, eles oferecem ofertas pacíficas, o povo se alegra, Saul se alegra, todos se alegram na presença do Senhor. Vitória precisa ser celebrada. A vitória do povo de Deus deve ser celebrada deixando as diferenças de lado, porque se você ficar olhando só os defeitos, você nunca vai enxergar as coisas boas que Deus está fazendo. Vai estar sempre com aquele olhar pessimista, ou vendo só o que está faltando. Tivemos uma vitória, mas está faltando aquilo ali ainda, viu? Vencemos ali, mas tem um monte de problema, daqui a pouco vai ser pior. Peraí, rapaz, acabamos de ter uma vitória, vamos celebrar um pouquinho. Nós precisamos ter pessoas que são festeiras, viu? Dentro de casa tem que ter um filho, uma esposa ou um pai, alguém que seja mais festeiro da casa, para dizer, vamos comemorar? Na igreja também precisa ter uns mais festeiros também, né? Para falar, opa, está na hora da gente celebrar também. Porque não é só de ficar guerra, sofrimento, angústia, dor, suor e lágrima. Para aí, rapaz, sai um pouco disso aí, está ficando meio doido já com tanta... Vamos celebrar um pouco o que a gente já conquistou? Vamos sentar para comer um churrasco agora? Tomar uma Coca-Cola gelada? Vamos comer um fundi na serra? Eu estou esperando o convite, viu, irmãos? Quem quiser, nós vamos juntos. Ao mesmo tempo que nós celebramos, eu digo que nós precisamos ter vigilância. Nos alegremos, irmãos, com as conquistas. Não tiremos os olhos do real inimigo. Porque senão, quando começa a vir o tempo de paz, nós queremos matar uns aos outros. Vamos matar. Quem estava contra o rei, vamos matar. Vamos cortar a cabeça. Calma aí, rainha. Da Alice do País das Maravilhas, né? Aquela rainha da cabeça grande lá. Corta a cabeça. Corta a cabeça. Calma. Hoje ninguém vai morrer. Vigie sobre isso também. Às vezes a gente não consegue dosar as coisas, né? Nós estamos no nosso comodismo, não quer se envolver com nada. Não, vamos para a guerra. E quando está na guerra, agora vamos arrancar logo tudo. Calma, volta. A gente tem que ter um momento para cada coisa. Tem tempo de guerra, tem tempo de paz. Tem tempo de ajuntar, tem tempo de espalhar. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de celebrar, tempo de guerrear. Tempo de choro, tempo de alegria. E aqui nós devemos vigiar em relação a isso, para que, ao conseguirmos botar o olho no real inimigo, uma vez que a gente vence, a gente não tire o olho dali, ou tire a vigilância daquela direção, e comece a ficar olhando outros problemas e tire o foco. Por isso que a vigilância é tão necessária para nós. Celebremos, mas deixemos as diferenças de lado, e busquemos as coisas de maior valor. Eu quero finalizar com algumas aplicações, inclusive aplicações cristocêntricas que esse texto nos traz. Cristo é aquele que veio a nós, quando estávamos igual aos moradores de Jabes Gileade. Quando estávamos sob ameaça, no cativeiro do pecado, Cristo veio para nos libertar. Quando a serpente nos dominava, quando Namás nos dominava, Cristo veio a nós. Foi Ele que nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode trazer liberdade para o nosso coração. A liberdade verdadeira só encontramos em Jesus Cristo. No texto que nós lemos, nós vimos que o Espírito de Deus levantou Saul. Cristo também foi levantado por Deus para nos salvar e dar vitória contra os nossos inimigos. Na cruz, nosso Senhor não perdeu, Ele se entregou e nós temos a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia, pagando o preço dos nossos pecados. Cristo é o vencedor. Cristo é quem deseja que a sua igreja esteja unida lutando contra as trevas. É por isso que o apóstolo Paulo, refletindo o ensino do próprio Senhor Jesus, também diz, eu quero ouvir, ou estando presente ou fora, eu quero ouvir que vocês estão juntos, batalhando, unidos pela fé evangélica, e que não estão acovardados, não estão intimidados pelo adversário, antes juntos, trabalhando com unidade de propósito, trabalhando juntos pela fé evangélica. Você também precisa de uma guerra, viu, irmão?
Se você é do tipo dessas pessoas que, se não tem uma guerra, começa a criar uma, então comece a olhar para o real inimigo. Só assim você vai parar de ficar furando as pessoas ao seu redor, desnecessariamente. Acha uma guerra para guerrear. E tem. A nossa principal batalha é espiritual. E Satanás não deixa. Às vezes ele até, parece que nos deixou até a ocasião oportuna. Ele fez isso com Cristo e faz conosco também. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, nos fortalecer espiritualmente para que possamos ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Quando o dia mal chegar, a gente está preparado. E a gente fica preparado treinando. Em tempo de paz, já dizia Calvino, nos preparemos para a guerra. Nossas batalhas, irmãos, foram obtidas a vitória, foram ganhas pela obra de Cristo. Mas, embora nós já somos vencedores por causa de Cristo, devemos lembrar que ainda falta uma vitória final. A batalha ainda existe. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é vitorioso e trará o seu reino eterno, julgando todo o mal, extraindo o mal dessa terra, em novo céu e nova terra, onde habitam a justiça. Vivamos com essa expectativa, a expectativa da vitória final do povo de Deus. Até quando será que o povo vai estar unido? Até quando será que esse povo aqui vai estar vencendo assim? Será que nas próximas batalhas de Saul ele continuará sendo usado por Deus? Será que Saul será celebrado como grande rei de Israel? Não perca os nossos próximos estudos sobre o livro de Samuel. Por ora, oremos para que o temor de Deus caia sobre nós. Oremos para que Deus nos una como um homem só. Oremos para que sejamos um povo que caminha junto, apoiando nossos líderes, percebendo as necessidades e caminhando como um bloco, unido para a glória de Deus. Celebremos as conquistas que Deus tem nos dado e nos preparemos para as próximas batalhas. Que Deus em Cristo nos abençoe.